ponto de importância que você entrega para a dor. Então, existem gente que sofreram grandes dores, mas pequenos sofrimentos. E tem gente que sofreu pequenas dores e potencializou o sofrimento a ponto de se tornar insuportável. E aí a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre isso. Então, estou esperando meu amigo Conrado voltar para gravar. Foi já? Foi. Que coisa boa, hein? O pessoal do Facebook também que acompanha sempre a gente. Eu fiquei sabendo esse dia que tem gente que é da França assistindo. Que beleza. Né? Eu tenho até treinar umas palavras em francês. Eu já aprendi uma. Amém. Amém é amém mesmo. Qualquer lugar é amém. Já aprendi, né, pô? Eu quero fazer bonito. Pedi um amém. Bom, entendamos Gênesis capítulo 3. O que aconteceu aqui? O homem ele foi pego com a boca na botija porque desobedeceu a Deus, ele rompeu com Deus. Havia um mandamento de Deus dizendo para ele: olha, homem, você pode comer de tudo que está no jardim, mas tem uma árvore que eu não gostaria que você comesse, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E a morte realmente, para a gente hoje, é uma dor muito maior do que para toda a natureza. Vida e morte acontecem o tempo todo na natureza. Ao observar, pelo menos nos mares, a cadeia alimentar vai fazendo com que os peixes maiores vão se alimentando dos menores e morre peixe. E a gente não vê peixe de luto. A gente não vê enterro de peixe, velório de peixe. Não acontece, porque a vida e a morte ela é inevitável na maior parte dos lugares da terra. A gente vê um pássaro maior comendo um pássaro menor e a gente não entende e não vê sofrimento, apesar de dor. Alguns dias atrás, talvez uns meses atrás, eu presenciei uma cena, acho que a Carol estava junto, de um passarinho debaixo da roda do carro. Tinham 2 passarinhos embaixo da roda do carro, olha que coisa terrível. E um passarinho estava puxando o outro que estava preso debaixo da roda. E o passarinho puxando, e eu vi isso ao vivo. Se alguém me contasse, sexto pessoa, eu como escolha, não é possível. E o passarinho estava puxando o outro, e eles gritavam, uns estavam gritando muito. Quando eu tirei ele debaixo da roda, além de ele estar preso debaixo da roda, ele tinha um carrapato debaixo do pescoço. E aí eu tirei debaixo da roda e não fazia nada, ele ficou na minha mão lá, só piando. Aí eu levei para um rapaz de uma veterinária do outro lado da rua, ele olhou assim, tem um carrapato dentro, quando ele puxou o carrapato, passou isso voando. A gente fez 2 favores com ele, né? A gente tirou ele debaixo da roda do carro, mas também ao mesmo tempo tirou o carrapato dele, que estava incomodando provavelmente muito mais. Mas a gente vê que não há sofrimento, não há dor nisso. Né? Eles estão ali naturalmente tudo acontecendo. A dor e o sofrimento ele é algo que apenas afeta a gente como seres humanos, de modo que nós podemos perceber no semblante quem está sentindo algum tipo de dor e sofrimento. Você olha para a cara do sujeito e você já sabe que teve dor e sofrimento ali. Nos animais isso é muito mais difícil. Você olha para a coruja e fala: nossa, está tão pensativa, né? Essa coruja, sabe-se lá o que aconteceu com ela como coruja, né? A gente não olha para o rosto de um cavalo e fala: poxa, esse cavalo hoje está muito feliz. Porque a gente não consegue perceber esse tipo de expressão nos animais. Mas nos seres humanos, sim. Mas existiu um momento em que o sofrimento foi imposto ao homem. O homem nem sempre sofreu. O homem nem sempre nasceu para sofrer. Apesar da dor ser inevitável. O homem sempre tropeçou e arrancou o tampão do dedo. Isso é completamente inevitável. Mas nem sempre esse sofrimento levou pessoas, por exemplo, ao suicídio. Nem sempre o sofrimento levou pessoas a desistir da existência, deixando a vida levar. Nem sempre o sofrimento fez essas coisas. A partir de algum momento, o sofrimento começou a derrotar a humanidade. Mas não será assim para sempre. A promessa de Deus é que isso não acontecerá eternamente. Existirá um momento em que cessará toda lágrima e toda dor. E isso é alento para os nossos corações.
E ao homem disse: porquanto você deu ouvidos à sua mulher, e você comeu da árvore que eu te ordenei, dizendo: não coma dela, maldita é a terra por tua causa. Com trabalho você comerá dela todos os dias, e ela produzirá espinhos e abrolhos. Só tem. Então a gente está vendo o Éden, né? A humanidade cuidando do Éden como um jardim, a humanidade ali que eu digo, Adão e Eva, cuidando daquilo tudo. A Bíblia diz que haviam 4 rios que saíram de lá, eu já preguei sobre isso, mas quem não estava aqui vai ouvir de novo. Pison, Gion, Tigre e Eufrates, saíam de lá rios que abençoavam a humanidade do Éden, e o gestor do Éden era os gestores Adão e Eva. Eles eram jardineiros daquele lugar, eles não eram empregados de ninguém. Tá? Eles cultivavam como um jardineiro cultiva um jardim. Por isso que é jardim do Éden. Éden no hebraico, lugar de delícias, lugar maravilhoso. E Deus disse para eles: olha, vocês podem ficar aqui, vocês fazem a gestão, comam de todo fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Ou como o texto hebraico diz, que no dia que você comer dela, morrendo, morrerás. Parece redundante, mas isso é a situação em que o homem se encontrou, e a partir daquele momento Deus amaldiçoou a terra, porque aquele lugar que era para abençoar a humanidade estava sendo gerido por gente que rompeu com Deus. E o rompimento com Deus, ele traz algumas situações para a humanidade. A primeira situação que ele traz é a autorreferência. A autorreferência é um dos grandes problemas para a humanidade, porque ela deixa de ter referência no eterno, deixa de ter referência no sagrado e passa a ter referência em si mesmo. E quando a gente, do jeito que a gente é na vida, que colhe espinhos e abrolhos, a gente se amarga de tal maneira, a gente se destrói e se inunda de tanta coisa ruim nessa terra que nos serve, espinhos e abrolhos, que nós somos incapazes de fazer gestão da vida de alguém, incapazes de pastorear as pessoas como convém e incapazes de fazer gestão da própria vida. Então, quando você é um ser autorreferente, que a sua única referência é você mesmo, que o seu único ímpeto é se fazer feliz, a probabilidade de você se alimentar de dores é muito grande, porque o ponto, o eixo gravitacional da sua vida virá você mesmo. E aí quando você se olha no espelho e contempla a imagem que você não quer ver, do ser que você não gostaria de ser, das coisas que você não gosta que faz, das coisas que você aborrece, mas permanece sendo, isso traz uma dor terrível, que te impede de fazer a gestão de você. Ou vai te colocar numa situação de um gestor de calamidade pessoal. Alguém que tem um ego tão grande, alguém que circulou a vida tão em torno de si mesmo, que se torna incapaz de olhar para o lado. E quem é incapaz de olhar para o lado, é incapaz de fazer gestão dos outros. Então aquilo que o homem perdeu no jardim, fez com que ele se tornasse completamente inapto para gerir qualquer coisa. Foi por isso que ele foi colocado para fora do jardim. Deus não tinha um problema pessoal com a humanidade. Deus não olhou para ele e falou: ih, acordou de mau humor. Olhou para ela e deve estar de TPM. Vamos botar para fora. Não foi isso. Quando o homem se alimentou do fruto e que ele desejava obter conhecimento do bem e do mal, o homem, paralelamente a isso, perdeu a referência em Deus e quis ter referência em si mesmo. Olha, aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei me é suficiente para a existência. E aí Deus diz para eles, dentre muitas coisas, que a partir daquele momento a terra produziria espinhos e abrolhos. Sabe o que é um abrolho? É uma cerca de espinhos. Então não é só espinho, é espinho e muito espinho mesmo. E aí, gente, a partir daquele momento o homem começou a gerir a sua existência com trabalho. Antigamente ele ia lá no pé da maçã, pegava uma maçã no pai. Ia lá no pé de banana, a maçã deu ruim, né? Foi lá no pé de banana, tirava a banana e comia a banana. E a terra servia a banana para ele. A partir daquele momento ele tem que cavar, ia ter que capinar, ia ter que cultivar, ia ter que esperar. Aquilo que nascia através do verbo, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com a palavra. Então Deus falava, pede jaca, nascia a jaca, bonito. Deus falava, bananeira, nascia a bananeira, bonito.
A partir daquele momento, o homem perdeu o direito a esse lugar que servia a eles e passou a ter que trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor disse para eles: do fruto do seu trabalho você vai comer. Ou seja, se trabalhar, come. Se descansar, faz dieta. Porque não tem o que o sirva. Então o homem começou com muito trabalho, com muita dificuldade, tirar da terra o seu alimento. E através de muito sofrimento tudo foi acontecendo. Você vai ver que aquilo que veio de Adão e Eva, Caim e Abel, cometeram ali o primeiro homicídio. Seres humanos que perderam a gestão da própria vida vai gerar esse tipo de gente. Gente que se ciúma, que se ira. Gente que tem dentro de si um ímpeto de morte. E se não se quebrar, se não se entrar ali com o evangelho do amor, se não entrar naquela vida, naquela família, com o poder de transformação de Deus, o destino é que sucessivamente se aconteça tudo isso novamente. Então a família que abriu mão da gestão pessoal da vida vai gerar gente que não tem gestão pessoal da própria vida e que vai sofrer. Não porque tem dores demais, porque Deus não matou nenhum deles. Deus falou: olha, você vai comer do sofrimento do seu trabalho. Vai ser difícil, vai ter que pegar e vai ter que esperar as estações do ano para poder colher. Vai ter que plantar e capinar, vai ter que sofrer um pouco. Por mais que a dor não fosse tão grande, o sofrimento de perder o lugar onde a humanidade era servida e ter que ir para um lugar de trabalho não deve ser legal, né? Porque tem essa crise. Quando eu tinha 17 anos e fui fazer 18, tem um marco, né? Quando eu fiz 18, eu falei: agora pode ser preso e pode trabalhar. Tem dois caminhos, né? Pode ser preso e pode trabalhar. É melhor trabalhar, né? Assim, né? Pelas opções que foram me dadas, né? Melhor ir para o caminho do trabalho. E aí eu arrumei meu primeiro emprego. E ao arrumar meu primeiro emprego, eu fui trabalhar num lugar, numa loja de departamento. E que eu cheguei lá, ninguém me avisou que tinha que descarregar caminhão, né? É uma beleza, gente. Eu vou contar para vocês que assim a alegria do meu coração foi gigante. Uns containers pesados de ar, que só o container vazio já é ruim de carregar. E o container pesado, cheio de produto dentro, ventilador, televisão, rádio. Era a época da Copa do Mundo de 2006, eu me lembro plenamente. E aí é pesado carregar aquilo no lombo, e o cara que está atrás de você na fila para poder pegar peso também não está feliz. Ninguém está dando glória a Deus naquele lugar. Não é um lugar de gente crente, porque eles não dão glória a Deus, eles falam outras coisas, né? Se você já imagina. Amém. Mas é um lugar terrível, em que você, no final das contas, vê que não compensa o dinheiro, gente. Porque quando é muito trabalho e muito dinheiro é bom, né? Mas muito trabalho para pouco dinheiro. E aí depois falaram: esse cara não serve para pegar peso, não. Olharam para mim e falaram: não é o ministério do John pegar peso, né? Acho que Deus deu outro ministério para ele. E me colocaram no caixa. E lá tem um negócio de produtividade. Eu também não sabia disso, não. Quanto mais tempo você ficar com o caixa aberto, vai contando tempo. E aí, quanto mais tempo você fica lá, você é um bom caixa ou um mau caixa. Eu fui um péssimo caixa. Porque tinha os macetes da gaveta de segurar o botão, e aí o tempo travava, depois tinha que empurrar a gaveta. Gente, eu não tenho coordenação motora. Eu tenho 2 braços esquerdos e 2 pés esquerdos. Não tenho para nada. Minha mulher fala: meu sonho, minha esposa fala, é que um dia o John vai fazer um curso de dança de salão comigo. Eu estou lascado. Eu estou lascado, eu nunca vou conseguir. Isso é impossível para mim. Olha, que nunca é muito teu. E aí, rapaz? Vamos voltar, tá amarrado. Tá vendo? Por isso que a mulher fez uma botada, tá aqui no texto. Mas vocês não entendem o quanto que isso foi sofrimento para mim, porque eu não entendi a proporção das dores. Eu não entendi que tudo era por enquanto. E a gente entende em Jesus que a dor para ele era simplesmente a conclusão do ministério de vida, daquilo que já estava programado para acontecer, para aquilo que o homem foi colhendo no processo. Você acha que de Gênesis a Jesus foi um pulo?
Um monte de homem veio depois de Adão, um monte de gente diferente. O povo de Deus ele foi para exílios em Babilônia, eles foram para o Egito, eles aprenderam com os egípcios a quebrar pedra e a construir pirâmide. Eles aprenderam com os babilônicos a olhar para o céu e determinar as estações. Então o povo de Deus ele passou por muita coisa. Ele aprendeu muita coisa aonde quer que ele esteve no sofrimento. Aprender com o sofrimento é algo que quase ninguém mais consegue, porque a gente fecha os nossos olhos na dor. E ao sentir dor a gente já não consegue mais contemplar mais nada do lado, porque o círculo que a dor faz em torno de nós nos congela numa bolha existencial, numa bolha em que só importa aquilo que eu sinto, e que o mundo inteiro em volta pode explodir, pode acabar, porque o que importa é o que eu sinto. E esse povo de Deus, esse povo que foi moldado no sofrimento, ou você acha que o exílio era tipo, vocês podem trabalhar aqui para mim? E aí no final do mês vocês podem ter alguma coisa de dinheiro. Exílio não é isso não, filho, é escravidão. Eles eram escravos no Egito. Você sabe como é que a escravidão funciona? Tem um cara que manda e tem um cara que obedece. E ai do cara que obedece se não obedecer. Assim funciona a escravidão. E tudo isso gerido por muita dor, por muito chicote. Tanto que Deus, em dado momento, fala: eu preciso de alguém para libertar o meu povo, porque eles estão como escravos no Egito. Eles foram para o Egito com José, e José era um dos governadores do Egito, só que o outro cara que entrou lá não lembrava muito de José não. Olhou, tem um povo diferente aqui, transforma ele em escravo. E foi bem assim que aconteceu. E o povo padeceu na escravidão, mas aprendeu a construir. Aprendeu construção. Aprendeu que as coisas precisam de organização, de método. Um povo que vivia no deserto e bebia daquilo que o deserto produzia e se alimentava daquilo que o deserto produzia, a partir daquele momento aprendeu que o deserto também pode ser um lugar de construções. E um pouco depois ele foi para Babilônia. Babilônia, que era um dos maiores centros, Nínive era uma das maiores cidades que haviam na terra. O Império Babilônico de Nabopolassar, que era avô do Nabucodonosor, era um dos maiores impérios daquela época em construções. Era um povo que observava as estrelas, era um povo que sabia sobre matemática, e o povo de Deus foi parar lá novamente. E aquilo que era sofrimento e potencial sofrimento gigante, e de alguma forma algo que tinha para oferecer para eles algum tipo de ensinamento. E o ensinamento do sofrimento ele é marcante, porque ele fica como uma tatuagem na gente. Tudo que você aprende no sofrimento, você grava melhor. Eu lembro quando era pequeno, olha que ideia minha. Tinha uma bacia com um monte de roupa de molho, eu estava com o canudo fazendo bolinha de sabão. Aí minha mãe falou: não suga. Aí eu: tá bom, mãe, não vou sugar. Eu botava o canudo e socava para quem. Em dado momento, por uma questão de supra-inteligência, eu resolvi sugar o que estava ali dentro. E aí eu puxei para dentro cloro, sabão. Imagine vocês que não foi uma atividade muito legal. E a partir de então eu nunca mais quis brincar de bolinha de sabão. Eu fui perder o trauma de bolinha de sabão talvez com uns 15 anos de idade. Porque aquilo que você aprende no sofrimento te deixa muito mais marcado para a vida. Agora eu quero falar para vocês de um outro texto da Bíblia, já que a gente deu origem ao sofrimento. A origem do sofrimento humano, a origem do trabalho humano, a origem do trabalho braçal e do suor dos nossos rostos foi lá no Gênesis capítulo 3. Agora abram em João comigo. João, o Evangelho de João. Amém? Chegaram lá? É longe, passou um pouco de tempo. Pelo menos, biblicamente, uns 5.000 anos se passaram nesse percurso aí. Jesus já estava no caminho para a crucificação. Algum tempo antes, talvez 6 dias antes, ele tinha subido a Jerusalém, vindo da casa de Lázaro, da onde ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Lázaro já estava em estado de decomposição quando foi ressuscitado dos mortos.
E isso atraiu uma grande multidão, porque clinicamente, para o judeu, após o 4º dia de morte, era impossível que o homem voltasse à vida. Até o 3º dia, era algo que eles acreditavam que poderia acontecer, mesmo sendo muito improvável. Ao 4º dia, aquele homem era diagnosticado como morto. Então eles entravam dentro do sepulcro e faziam um trabalho de perfumação do corpo. Então eles injetavam algumas substâncias oriundas das folhas, e aí aquele corpo não fedia tanto. Essa situação ainda não tinha sido feita com Lázaro. E aí Jesus ressuscita Lázaro. E aí o povo começa a olhar aquela situação e fala: vamos matar Lázaro também. Aí entrou para a lista negra, né? Entrou para a lista da Interpol religiosa. E aí dessa forma Jesus foi para Jerusalém, carregando consigo seus amigos, subindo para uma festa. E aí chegando em Jerusalém, algumas coisas terríveis começam a acontecer. E eles pegam Jesus, depois da ceia, pegam Jesus e levam Jesus cativo. E Jesus passa por todos aqueles interrogatórios, passa por todos aqueles homens. Primeiro passa por Anás, que ele era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época. Depois de Caifás, ele vai para Pilatos, e ele vai começar a rodar de mão em mão, e ninguém achando culpa nenhuma naquilo que Jesus fazia, ninguém achando nada de mal naquilo que estavam testemunhando acerca de Jesus. E a vontade de Pilatos era soltar Jesus. E dessa forma, Jesus estava sendo conduzido a um caminho de sofrimento. As pessoas chamam isso de via crucis. É o caminho da cruz, onde ele estava sendo humilhado, onde ele estava sendo relativizado, aonde Jesus estava passando por um sofrimento como ser humano. Aquele mesmo ser humano que lá atrás colhia espinhos e cercas de espinhos daquilo que produzia, estava novamente agora sendo ressignificado. O que é isso, John? Aquele homem que se perdeu pelos deleites, pelo prazer, pela vontade de comer do fruto, em Jesus estava sendo resgatado, porque aquele homem com o desejo do conhecimento rompeu com Deus, e Jesus nesse momento do sofrimento estava fazendo o quê? Estava cumprindo o seu chamado de maneira fugaz. Ele disse que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ele foi para a cruz mesmo. E no meio da cruz, e no meio do sofrimento, sendo escarnecido, colocaram uma placa em cima dele dizendo: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Tentando diminuir pela cidade em que ele estava acostumado a estar, a condição dele. Olha, esse cara é como se dissesse assim: Conrado, lá de Muri, prefeito de Friburgo. Vamos falar um lugar pior. Vamos lá. Tem um lugar pior? Tem, né? Barracão dos Bens. Barracão dos Bens. Eu não sei se tem alguém de lá. Mas tentando diminuir Jesus por onde ele tinha vivido parte do seu ministério. E aí Jesus, estando naquela condição, foi crucificado. Pregaram ele numa cruz. Hoje a cruz é um instrumento que a gente acha bonito, né? Carrega uma cruz, tatua uma cruz, né? Não é verdade? Mas é um instrumento de tortura, que matou, aquilo matava. A posição em que a cruz ficava em relação ao corpo humano impossibilitava que o homem respirasse de forma confortável. E como ele estava tendo uma hemorragia, né, pelos açoites e por tudo isso, ele começava a colocar muito sangue para fora. E ao colocar muito sangue para fora, pendurado, numa posição em que ele ficava inclinado em relação ao eixo da cruz, porque a gente acha que a cruz era assim, mas a cruz era assim, nunca teve cruz assim, tá? Isso é invenção nossa, é invenção de Constantino, no século III. A cruz era um objeto de madeira, era um madeiro em que você carregava, e era pendurado e inclinado para frente, isso impedia que você respirasse. E aí acontecia que, tendo uma hemorragia interna, você engasgava com o próprio sangue e morria dessa forma, provavelmente engasgado, provavelmente sufocado, tá? No caso de Jesus, estava em pé junto à cruz, vamos lá, João 19, 25. Estava em pé junto da cruz sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de
Cleopas e também Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado o discípulo a quem Jesus amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo: discípulo, eis aí a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. E o primeiro ponto é quando o sofrimento ele vira de alguma forma um potencial motivo para o apadrinhamento, para a maternidade, para exercer amor. Jesus, em meio ao sofrimento da cruz, em meio à tortura emocional, em meio à tortura e à humilhação que se passava naquele momento, não esqueceu quem era sua mãe e quem era o seu discípulo. Jesus, ele não perdeu o foco de fazer com que as pessoas cuidassem uns dos outros. Porque no meio do sofrimento, como eu disse anteriormente, a gente entra numa bolha, a gente entra dentro de um lugar onde só cabe a gente, e a gente esquece que tem gente que também está sofrendo. A gente esquece que há sofrimento o tempo todo ao lado. A gente esquece que essa terra que a gente trabalha duramente também nos fornece espinhos e abrolhos. E que a minha condição de sofrimento é proporcional ao quanto que eu entendi a dor. O problema hoje da raça evangélica é que ela só consegue pensar em Deus a partir de si mesmo. Aí Deus vira um reflexo daquilo que eu sou. Então, se eu não perdoo, a gente acha que Deus não perdoa. Se eu tenho dificuldade de perdoar, eu vejo o erro do outro e falo: eu sei que Deus não perdoa, não. Eu já caí nessa cilada um monte de vezes, gente. Tá? Não, tem esse pecado aí que Deus perdoa. Agora, quer dizer, os seus pecados Deus sempre perdoa. O do outro, Deus ele faz. Não, esse daí eu não estou perdoando muito mais, não. Eu parei. Eu tenho tempo para perdoar, agora já não perdoo mais. Isso é pensar Deus a partir de si mesmo. Você já parou para ver essa loucura que é pensar em Deus a partir de si mesmo? Porque Deus vai ser sempre algo muito parecido com você. E se cada um pensar em Deus a partir de si mesmo, o mundo está lascado. Imagina Deus copiar a gente para poder interagir com a gente. E é por isso que muita gente sofre, faz alguma coisa e acha que o santo me abandonou há muito tempo. Isso é você abandona as pessoas quando as pessoas fazem mal. Deus não faz isso não. Quem faz é você. Você faz isso. Se alguém vacilar com você, tu abandona mesmo. É assim que é. Deus não faz isso não. Deus não abandona. Mas João, você não sabe a situação que eu vivo de sofrimento. Ele me bate, ele me espanca, ele me humilha. Querida, eu estou dizendo que Deus não abandona. Você tem que abandonar nesse caso. Tá? Deus não abandona não. Mas você, nesse caso, precisa. Porque aí é um sofrimento aplicado a si sem necessidade. Porque tem gente que tem uma tara por sofrer. Você não pode mostrar um sofrimento que ela vai lá, eu quero, esse eu quero. Sabe? Gente que vê uma situação terrível e escolhe se envolver nela porque é terrível. Gente que é moldada através do sofrimento a querer mais sofrimento. E é um buraco negro, tá, irmão? Que você entra, você é sugado para dentro, você não sai nunca mais. Porque ele escolheu sofrer. Porque os sofrimentos de escolha, esses a gente pode evitar. A gente não pode evitar o sofrimento da dor. Sabe quando você vai pegar uma plantinha e quebra tem espinho? Esse é inevitável. Agora, parar, deitar no chão, rolar na areia, isso é evitável. Esse é o sofrimento desproporcional. E a gente vê que Jesus, no meio de uma situação completamente alheia a todo carinho que se pudesse ter, porque está morrendo, a gente vê que Jesus, no meio da sua morte, olha para o seu discípulo e olha para sua mãe e fala: minha mãe não pode ficar sozinha, ela já é viúva, José já tinha morrido. Os filhos homens eram todos mais jovens que Jesus, não poderiam fazer gestão da casa. Então ele olha para aquela mulher e fala para o discípulo dele: cuida dela. Aí olha para a mulher de novo e fala assim: olha mulher, esse é agora teu filho. Porque também é muito ruim a gente perder a maternidade. Mulheres que perdem a maternidade. Quem é mãe sabe como é que é. Imagina se agora alguém tira o seu filho de você. Como é que funciona? Você já se acostumou a botar para dormir. Você já se acostumou a cuidar, a ter alguém a quem cuidar, a ter alguém para cantar, a ter alguém para contar história, e ao menos para ficar abraçado. Jesus, no meio do ápice do seu sofrimento, resolveu gerar laços
de maternidade e de filho e mãe. A gente não tem essa capacidade, mas ele teve. Mas teve essa capacidade não perdendo a sua humanidade. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprissem as Escrituras, disse: tenho sede. E aí é uma situação que a gente também não sabe sair. Porque a gente entra nesse termo sofrimento, nesse sofrimento profundo, e esquece a nossa humanidade. Esquece das coisas básicas. Esquece de coisas que são triviais para a existência. Isso foi uma coisa que também Jesus não esqueceu no meio do sofrimento. No meio do sofrimento, de deixar ali o sofrimento de todos eles latente, visceral, sanguíneo, ao olhar para seus amigos e saber que eles estavam sofrendo dores, ao olhar para sua mãe e ver uma mãe chorando por um filho que está sendo morto, massacrado, humilhado, sofrimento terrível. Ele tem capacidade de juntar e colocar laços de amor e ao mesmo tempo tem a humanidade de dizer: tenho sede. Porque também a gente quer virar um super-herói. Você pega um cara desse daí, você joga ele no 20º andar e fica esborracha no chão da glória a Deus, aleluia, amém. Não consigo levantar, estou todo quebrado, mas glória a Deus. Isso é insanidade. Isso é psiquismo. Isso é algum tipo de uma esquizofrenia mórbida por si mesmo. Jesus é um homem que, entendendo que tudo estava consumado e que tudo estava feito, e que a Escritura estava sendo cumprida, ele tem a hombridade de dizer: tenho sede, estou com sede, sou gente. Porque às vezes a gente esquece que é gente também. A gente esquece que a gente tem limite. A gente vai pendularmente, igual um cordãozinho que você balança, de um extremo de sofrimento e dor e resignação, porque não tem jeito, para um outro extremo de total desumanidade. Em vez de irmos para o caminho do meio, assumir aquilo que a gente é. Que a gente nessa terra, nesse lugar mau, colhemos pela nossa desobediência espinhos e abrolhos. E que tudo isso faz parte de um ciclo eterno da vida. Ou você acha que vai chegar um momento na sua vida que vai ser só felicidade? A gente não entende que essa vida tem acontecimentos cíclicos. Cíclicos é porque faz ciclos. Ele gira. Imagina um mês. Quantas coisas boas e ruins aconteceram. E se você resolvesse ficar fossilizado na situação ruim, quantas coisas boas você deixaria de viver? Então Jesus, no meio da sua morte, ele abre espaço para conexão, para elos, e também abre espaço para a sua humanidade. Para dizer para aquele povo: eu sou Deus, eu sou o Redentor, está tudo consumado. Ele vai dizer logo em seguida: tetelestai. Ele vai tomar aquilo que alguém vai dar para ele, ele não deixa de beber, ele não pede por hipocrisia, porque às vezes a gente quer assumir que é humano para poder manter o nosso caminho de hipocrisia, de dizer que eu sou humano, que eu sou ruim mesmo, que eu vou permanecer desse jeito. Porque é o que é e é assim que é. E aí a gente quer dizer: não, eu sou humano, isso é só para justificar o quão ruim que você é. Que não é possível alguém não aprender com os erros. E ele diz: eu tenho sede, e bebe daquilo que dão para ele. E ele diz assim: está consumado, está feito, tetelestai. No capítulo 12 de João, se você quiser ler em casa, você vai ver que ele fala assim: olha, na hora que eu for erguido, eu atrairei todos para mim, e estará consumado. Mas João, o que ele quis dizer quando ele disse que vai atrair todos para ele? Todos é todos mesmo, tá, gente? Não, é todos, mas só aqueles que creem. Não, ele disse todos. Não se pode resistir a Deus eternamente. A gente pode resistir por uns dias. Eternamente é impossível. Lucas capítulo 23. Eu estou tendo que lembrar de cabeça, porque o negócio está ali. Lucas 23, vamos lá. Eu estou indo junto com vocês, hein? Vocês estão me entendendo aqui, gente, sobre o sofrimento, amém? Que existe o sofrimento que é opcional, a dor era inevitável que Jesus estivesse naquela condição, mas ele escolheu sofrer
forma diferente. Ele escolheu ser produtivo ao sofrer, sem esconder a sua humanidade, amém? E essa humanidade não era justificativa para ele ser uma porcaria de gente. Essa humanidade era para dizer: tenho sede, sou humano, estou aqui, vou morrer, está tudo consumado, mas tenho sede. Lucas 23. Vamos lá. Existe outra coisa que Jesus disse também. Jesus disse uma outra coisa muito interessante no meio da sua morte. Primeira coisa, quer dizer, na verdade a terceira coisa: Pai, versículo 34, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, o Cristo, que no capítulo 1 de João é chamado o Verbo encarnado, aquele que tinha conhecimento de todas as coisas, aquilo na qual todas as coisas subsistiam, todas as coisas aconteciam a partir dele, tudo veio por ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse homem, ele olha com entendimento pleno de todas as coisas, com a humanidade plena, porque a gente acha que Jesus andava meio no chão, flutuando. Homem mesmo, tá, gente? Se a gente pudesse quantificar, seria 100% homem e 100% Deus. Esse homem, esse ser teantrópico, Theos, Deus, Antropos, homem, esse homem que continha em si a divindade, diz: Pai. Pai quem? Deus. Perdoa, porque não sabem o que fazem. No meio do sofrimento, e justamente sobre aqueles que nos imputam o sofrimento, porque o sofrimento nem sempre vem de forma alheia, vem um vento batendo na tua cara e você sofreu. Às vezes o sofrimento é imputado por alguém a você, não é verdade? Acontece, gente. Tem gente que faz a gente sofrer. Então a música diz que tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. E é verdade. Tem gente que imputa sofrimento na gente, que traz sofrimento. Sabe, gente ruim mesmo. Tem gente ruim no mundo. Você acha que esse mundo é só o mundo da moranguinha, né? Rio de morango? Não tem não, gente. Tem gente ruim mesmo. Teve um homem que matou uma menina na semana passada, tal da Vitória, se não me engano. Foi morta, foi assassinada, foi estrangulada. Saiu para andar de patins e nunca mais voltou. Você entende que tem homens maus na terra? Você entende que tem gente que mata por prazer? E que você não está livre desse tipo de gente? Que esse tipo de gente pode estar a alguns metros da gente? Você já foi... Alguém já te fez sofrer? Será que alguém já te fez sofrer? E no meio desse sofrimento você conseguia falar: Senhor, perdoa. Ele não está sabendo o que faz, ele é ignorante, Senhor. É assim que a gente age no meio do sofrimento? Quando alguém te impõe sofrimento, quando alguém te faz sofrer, quando alguém quebra seu coração, quando alguém quebra a aliança com você, quando alguém quebra a sua confiança, você consegue fazer isso? Senhor, perdoa, Pai. Eu sou zen, Senhor. Estava lá no sono agora. É assim que a gente age? Mas é assim que Jesus, no meio do ápice do seu sofrimento, e se devemos ter em nós, como diz o apóstolo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, temos os mesmos pensamentos, a mesma conexão, o mesmo propósito, o mesmo caminhar, se devemos ter em nós esse mesmo sentimento, a gente precisa se reavaliar no processo do sofrimento, porque a dor é inevitável. É inevitável. Não acha que o pastor aqui não sente dor. Sou homem de dores, cara. Sou homem de dores profundas, de traumas profundos. Se eu for contar para você os meus traumas, e se eu for contar assim como eles são, e não da forma que eu tento contar para que as pessoas não chorem, provavelmente você vai ficar meio com pena de mim. Tadinho de mim. Mas eu não tenho pena de nada. Eu aprendi que o sofrimento, ele é opcional. A dor não. A dor é inevitável. A cruz é inevitável. Para quem quer seguir Jesus, ele diz o seguinte: olha, querido, cada um pega a tua e vem atrás de mim. É assim que funciona. Se você pensa num Deus que quer resolver todos os seus problemas, querido, não é Jesus.
Inclusive, eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Deus não tem comprometimento nenhum em salvar a humanidade do sofrimento. Ele salvou a humanidade de si mesmo. Ele salvou a humanidade de si, da sua própria ira, que vem sobre os filhos da desobediência. O homem, quando ele peca, ele não ganha uma sentença só de perdição eterna. O homem, quando peca, ele rompe com Deus. E é para esse rompimento, essa separação de Deus, e para o dia da ira desse Deus não vir sobre nós, que Cristo é levantado no madeiro. Para que a gente olhe para Ele, assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés, assim a gente olha para Cristo, e nesse sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus está no meu lugar, eu olho para Jesus, e Deus, quando olha para mim, Ele já não me vê, Ele vê a Cristo. É nessa situação que acontece o processo da salvação da humanidade. Ah, mas estamos salvando do diabo. Não, o diabo é bobeira, querido. A gente está sendo salvo de Deus, da ira de Deus. O diabo não tem nada a ver com isso. Nada a ver, esquece. Não, eu estou sendo salvo do inferno. Não, querido. Você está sendo salvo de Deus. Você está sendo salvo da ira de Deus, que vem sobre os filhos da desobediência. Aqueles que escolheram deliberadamente desobedecer do coração. Esquece o diabo. O diabo lá no deserto com Jesus, ele não infligiu nenhum tipo de sofrimento para Jesus. Não causou nenhum temor. Jesus, ele falava, Jesus respondia. Ele falava, Jesus respondia. De repente Jesus fala, sai daqui, vaza fora. Eu não quero você aqui. Porque o que você está falando não tem nada a ver com aquilo que eu vim fazer. Então o diabo para Jesus não é problema. Problema para a gente é continuar com essa natureza que só consegue enxergar o sofrimento a partir de si e não consegue compreender e dimensionar a dor, proporcionar a dor. Proporcionar é dar proporção. Ó, essa dor aqui é equivalente a esse sofrimento aqui. Mais do que isso seria loucura da minha parte. Então Jesus diz, Pai, Deus, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E não só isso, continuamos. Versículo 43. Há 2 ladrões na cruz. 2 ladrões que estavam lá, 2 criminosos, seja lá qual foi o crime desses homens. Um desses homens fala para Jesus, pô cara, tu não é Deus? Sai daí, se vira, pô. Tu não é Deus, velho? Tu não é Deus? Por que você não sai daí? Por que você aceita isso? Porque é o que a gente fala geralmente com as pessoas, não é? Para tu pensar um pouquinho. No meio do sofrimento, você não é forte? Você não é uma mulher forte? Você não é um homem forte? Então sai dessa situação. Ué, tu não é crente? Você não é crente, rapaz? Você está passando por isso? Invoca esse Deus. E Deus vira tipo um vingador do cavalo do dragão. Ele não é Deus, é um vingador, cara. Ele vem com furor montado no cavalo preto. Esse Deus é o diabo, irmão. Esquece esse Deus vingador, tá? Esse Deus sabor de mel não tem a ver com o Evangelho, tá? O Evangelho propõe um Deus gentil, que nos ama profundamente, a ponto de nos dar o seu único filho. Esse Deus vingador aí, esse Deus brabão, não tem a ver com o Evangelho. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de amor, tá? Se você pensou e já cogitou um Deus diferente desse, não é o Deus da Bíblia. Principalmente não é Jesus, que você não vai ver Jesus perdendo a linha, tá? Só perdeu a linha uma vez, mas ele ficou o dia inteiro remoendo aquilo. Você vai ver o texto de Marcos, quando ele entra, os cambistas estão vendendo coisas dentro do templo. A Bíblia diz que um dia antes ele ficou fazendo chicote. Estava tudo premeditado, não estava nada, não aconteceu de supetão. Jesus não foi pego de surpresa por nada, tá? Ele ficou um dia antes fazendo a zorrada lá, trançando, imaginando, rapaz, esses caras são muito ruins, né? Eles são muito ruins. Eu vou tirar eles de lá. E não foi por conta de um capricho dele, tá? A venda era feita no átrio dos gentios. Só havia um lugar onde quem não era judeu podia adorar. Era o átrio dos gentios. Era um espaço muito pequeno, onde quem não era judeu ficava lá orando. E aí eles pegaram os cambistas, expulsaram as pessoas e colocaram a venda lá. Então também não foi à toa, não. Foi porque eles tiraram pessoas do local de oração. E aí Jesus diz para o homem, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Isso é resposta de esperança no sofrimento. Porque tem gente que é desmotivoide. O sujeito vê que o cara está na lama, o cara está na bad, fala, é assim mesmo, querido. Olha, é daí para pior, tá? Vai piorar. Se você acha que está ruim, imagina depois. Porque depois vai piorar. Quando o tempo passar, vai ficar pior. Isso que você está passando agora não é nada, filho. Ele começa a contar da vida dele, né? Eu já sou. Ele parece que ele faz uma Olimpíada de sofrimento, né? Ele vai fazer uma Olimpíada de sofrimento. Não, mas olha para a minha vida, olha o que eu já passei. Olha a quantidade de coisas que eu já sofri. Olha a quantidade de sofrimento que eu já tive. Você fala que perdeu o pai, fala que perdeu a mãe. Não, perdi minha mãe. Ele vai contar uma história mais triste ainda. Ele abre uma competição de sofrimento. É gente que tem prazer. E se você está me ouvindo, tem prazer no sofrimento, você vai encontrar gente igualzinho em você para competir com você. Que vai fazer uma Olimpíada. E que você falar que está com dor de cabeça, ele vai falar que está com dor de cabeça e deu dente. Se tu falar que trabalhou 6 horas no dia, que está casado, ele vai trabalhou 30 horas no dia. Essa é gente que é competitiva na dor. Você vai encontrar gente assim. Poucas pessoas você vai chegar e vai dizer o seu sofrimento e eles vão te acolher com esperança. É pouca gente. Por isso que a gente não sai contando sofrimento para todo mundo. Porque senão a gente fica louco. Cada um vai emitir sua própria opinião babaca sobre o sofrimento. E aí se tu falar, meu irmão, vai juntar com você para poder fazer um campeonato mundial de sofrimento. E Jesus, no meio do sofrimento, no meio da dor, e agora não mais sozinho, nesse texto de Lucas, tinham 2 homens do seu lado. Um dos homens acusando ele, um dos homens falando, ah, rapaz, se vira aí, tu não é evangélico? Tu não é crente? Dá o teu jeito, cara. Faz o que você tem que fazer. Ué, é só você pegar e se soltar da cruz, porque você não se solta daí. E o outro fala, rapaz, ele não fez nada. Eu olho para Jesus e falo, se lembra de mim, onde quer que você for. Se lembra de mim. Aí Jesus fala, opa, eu vou te dizer uma palavra de esperança. Eu vou te dizer uma verdade. Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar comigo num lugar melhor. Você vai passar dessa situação terrível para uma situação melhor. E essa palavra de esperança, poucos de nós conseguimos ter nesse momento. Dizer para o cara, olha, vem estar comigo. E isso só serve para gente que é realmente gente de Jesus, gente animada para ver. Dizer para você, vem estar comigo, caminha comigo, vem estar onde eu vou estar. Vem fechar comigo onde eu estou fechado. A maior parte das pessoas vão querer competir sofrimento. E a última coisa que Jesus disse na cruz, no meio do sofrimento, no meio da tristeza, versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa é a última coisa que nós vemos e aprendemos com Jesus acerca do inevitável sofrimento. Que existe um lugar aonde podemos depositar o nosso sofrimento. O nosso sofrimento acumulado em nós vira uma tristeza sem tamanho, vira uma tristeza insuportável. E nessa insuportabilidade da tristeza faz com que a gente se torne completamente incapaz de fazer gestão da nossa própria vida. E não podendo fazer gestão da nossa vida, a gente perde a capacidade de viver em comunidade. Você conhece gente que talvez tenha problema com drogas ou com álcool, gente que perdeu o domínio. E quando eles estão nessa situação, nos exageros do álcool, nos exageros da bebida, ele se torna próprio para quê? Para que ele serve? Da mesma forma, gente viciada em sofrimento. Gente viciada em doer, gente viciada em tristeza, gente que não entendeu que existe um lugar em Deus para que você possa depositar todas as suas ansiedades e tristezas, gente que não descobriu que no Senhor há lugar para depositar as nossas tristezas, gente que ainda joga tudo no lombo da esposa e gente que joga tudo no lombo do marido,
como se ele tivesse a obrigação de ser o lugar aonde você deposita suas tristezas. Gente que já não está aguentando mais e que está pedindo socorro com a alma, mas não consegue depositar as suas tristezas e ansiedades no Senhor. E aí começam a acumular todas essas situações em si. Começam a tentar controlar o mundo com as suas próprias mãos. Começam a tentar fazer gestão da calamidade. Começam a tentar, de alguma forma, a ter um pouco de prazer na dor. E isso se torna algo completamente viciante. E daqui a pouco a gente acaba de criar mais um competidor para essa Olimpíada de sofrimento. Gente que viciou no processo. Gente que não pode ver uma felicidade em si e começa a se sabotar. Não, está tudo muito bem, alguma coisa terrível tem que acontecer. Porque está tudo muito bem, está acontecendo tudo certinho, eu estou trabalhando, eu tenho um bom relacionamento com meus pais, eu tenho um bom relacionamento com o namorado, com o marido. Alguma coisa ruim tem que acontecer. E fica esperando a hora que o mundo vai cair na cabeça. Gente que não consegue fazer gestão da felicidade porque achou um lugar na tristeza para dormir. E aí fica esperando, está olhando para o teto, está olhando para cima porque a qualquer momento a vida vai cair na cabeça dela. Porque gente que não sabe fazer gestão do sofrimento também não sabe fazer gestão da alegria. Porque alegria e sofrimento são a mesma coisa. John, como assim? É tudo sentimento, tudo reação do nosso olhar para a vida. Você já viu gente ficando alegre com coisas que você ficou triste? Mas, gente, é a mesma coisa. Por que ele está feliz e eu estou aqui acabado? Eu estou destruído. Porque alegria e felicidade vai depender do olhar de quem está vendo. É a mesma coisa. Elas partem da mesma coisa. Então, creia que uma extrema alegria, que uma alegria fenomenal, tem no outro lado do pêndulo uma extrema infelicidade também. E aquilo que para você te traz muita alegria, por exemplo, eu odeio música sertaneja, irmão, eu tento melhorar. Eu tento, gente. Mas por que é pecado? Não é. É porque eu não gosto. E eu tinha um vizinho do meu lado, assim, que ele não só gostava de música sertaneja, porque até aí tudo bem, se ele gostava, mas ele tinha um carro com equipamento de som. Que ele abria a mala, parecia que tinha um satanás ali, que era invocado ali, rapaz, era uma corneta, e tocava aquelas músicas de forró e sertanejo, e era uma Fiat Uno, rapaz, uma Fiat Uno. Ele tinha uma Fiat Uno com equipamento de som que devia valer mais do que a Fiat Uno. E ele ligava aquele som alto, ele não estava nem aí que existisse vida além da casa dele. Eu tento. Para ele era extrema alegria, tinha churrasco, e era tudo maravilhoso, mas para mim era total tristeza, e não havia fone de ouvido que consertasse aquilo. Eu botava fone, eu botava as músicas, não adianta. Aquilo que era extrema alegria para ele, era extrema tristeza para mim. Então tristeza e alegria vai depender do olhar. E gente que faz gestão de calamidade não tem tempo para ser feliz. Gente que faz gestão da própria vida e no terror da própria vida não tem tempo de ser feliz. Não consegue ser feliz, e digo mais, não consegue fazer ninguém feliz. Porque ele se sabota. Porque ele passa rasteiro em si mesmo. Porque quando está tudo certinho, ele apronta alguma coisa porque ele quer que as coisas aconteçam errado. Porque a vida dele, segundo ele, nasceu para dar errado. Porque o pai dele e a mãe dele falavam para ele que ele nunca ia ser ninguém. E nessa conjuntura de emoções, traz para dentro de si, você faz sabotamento, cara, o tempo todo. Você vai se derrubando o tempo todo. Você vai se derrubando na vida. Não só na sua parte emocional, mas em todos os lugares que você habitar. Quem faz gestão de calamidade não consegue olhar a vida com olhos bons. Tudo tem uma segunda intenção. Todo mundo tem uma segunda intenção. Todo mundo tem uma maldade por trás daquilo que faz. As pessoas não podem ser simplesmente boas, as pessoas não podem ser simplesmente simpáticas, porque elas estão interessadas em alguma coisa. Não é o outro que é ruim, é seu olho que é terrível.
é que você não tem ainda a mente de Jesus. Porque Jesus, no meio da cruz, ele olha e fala, perdoa. Mas estão te crucificando, Jesus, perdoa, pai. Eles já não sabendo o que fazem. Filho, essa é tua mãe. Mãe, esse aqui é teu filho. Tenho sede, estou sofrendo. Querido, você que está sofrendo, vai estar comigo daqui a pouco no paraíso, ainda hoje. Esse olhar de misericórdia só tem no meio do sofrimento aquele que se conectou com Jesus. Quem não se conectou com Jesus vai sofrer maior do que a dor. Às vezes você vê de fora, o cara está num sofrimento absurdo porque quebrou a unha. Isso acontece às vezes muito com a mulher na beira da TPM. Qualquer coisa vira uma coisa terrível. E acontece com o homem a vida toda. Que o homem não pode ter dor nenhuma, né? Se tiver com a febre, vai se internar no Sertão, vai ficar 3 dias internado. Mas você tem uma febre. A mulher é mais forte. A mulher vai ser muito mais interessante do que o homem. O homem tem duas chaves, on e off, mono e estéreo. A mulher é 5.1, 7.1 canal, surround, né? Ela tem uma complexidade. O homem é simples. Todo homem conhece o homem. Todo homem conhece o homem, cara. A mulher tem muito mais complexidade, cara. Ela tem muito mais botões. E o homem que só é mono e estéreo, quando ele olha aquilo ali, ele fala, não sei mexer. Não sei mexer. Aqui liga, aqui desliga. Porque eu sei que em mim liga e desliga. Mas eu não sei. Ele vê aquele monte de coisa ali, ó. Gira para a esquerda, gira para a direita. Ele fala, não! Então, às vezes, como o homem estiver ouvindo vocês, concordando com vocês, não pergunta, o que eu estou falando? Não faz isso não, porque o cara não sabe onde ele está. Esquece isso. Ele não sabe nem onde ele está. E a mulher vai falando, e o cara, o que eu estou falando mesmo? Aí dá aquela travada. Não pergunta se você for covardia, gente. O cara já não sabe onde se enfiar, porque a complexidade que vocês têm não é a complexidade que ele tem. Ele liga e desliga, e muito mal. Tem dia que nem liga. E essa complexidade que nós temos, principalmente as mulheres, nos fazem seres que sentem demasiadamente mais. Como eu disse, você não vê expressão de tristeza em cavalo. Você só vê em gente. Você não vê expressão de tristeza em gato. Você só vê em gente. Somos seres expressivos, seres que sofrem, seres que se alegram. E temos essa capacidade, graças a Deus, devido a tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Tem gente que é vítima de coisas que foi dito para ele desde a infância. E ele continua vítima disso. E ele está segundo o olhar do outro para ele até hoje. Eu tenho certeza que tem áreas na sua vida que você pode estar assim, vivendo segundo a profecia de outros sobre você. Você já não é mais aquilo que você vive, você é fruto da observação de alguém. Você é fruto de coisas que alguém disse para você. E como eu já disse aqui algumas vezes, profecia é boa quando ela não é cumprida, né? Profecia cumprida é terrível. Quando Deus faz a profecia lá, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou fazer isso. É bom se não se cumprir, né? Porque se se cumprir é terrível. E você vira uma profecia autocumprida. Você vira algo segundo o olhar de alguém. Você já não é um homem que sofre, ou uma mulher que sofre, na medida que é necessário sofrer mediante a dor. Você é alguém que exagera. Você é alguém, como diz o profeta, exagerado. E ser exagerado nas emoções faz com que a gente não tenha gestão da nossa própria vida e não consiga mais gerir mais nada além de nós mesmos. E muito mal nós mesmos. Jesus, ele deu um exemplo contrário. Ele caminhou contra esse rio louco que a gente vê aí. De gente sentindo muito profundamente as coisas. De gente sentindo demais. Tem muita gente se matando. Sabe por que o cara quer se matar? Você pensa porque ele quer morrer, não porque ele quer viver. Mas ele não consegue viver com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é e com as coisas que a vida fez com que ele viesse a ser. Não tem nada a ver com morte, tem a ver com vida. Só tem a ver com uma vida diferente da vida que ele tem. E essa é a possibilidade que o Evangelho nos abre. Essa é a possibilidade que Cristo nos abre, de sermos uma nova criatura e já não mais sermos vítimas de nós mesmos, nem do mundo, nem do meio.
Porque no Evangelho, diferente da vida, porque na vida você é se você tiver. No Evangelho você é se você estiver. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é quem tem Cristo. Ah, eu tenho Jesus no coração. Você está em Cristo. É uma condição de permanência. Eu estou em Cristo. Eu não estive em Cristo. Eu estou em Cristo. E aí as coisas são feitas de uma forma nova. Isso é viver novidade de vida. O que eu oro e oro junto com vocês, na medida que sou igreja junto com vocês, é que os sofrimentos e os sentimentos exagerados da vida não façam vocês vítimas de si mesmos. Não façam vocês vítimas de sofrimento, mas que vocês consigam enxergar além do sofrimento. Assim como Jesus fez, ao olhar para o ladrão e dizer, ó, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ao olhar para a mãe e falar, mãe, esse aqui é o seu filho, filho, esse aqui é a sua mãe. Ao olhar para as pessoas que o crucificavam, dizer, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas o sofrimento demais faz com que a gente não enxergue esperança aonde há dor. E a dor é inevitável. Por isso você precisa enxergar além da dor. A dor é inevitável. Você não pode fugir da dor. Você não controla o outro. Você não controla o marido que te trai. Você não controla. Você não controla alguém que te espanca. Você não controla. Você não controla as pessoas que mentem. Você não controla. Você só tem o controle e muito mal, às vezes, da sua própria vida. Imagina tentar fazer gestão da vida do outro. E o Evangelho nos faz ter contentamento. Em primeiro lugar, com a transformação que Cristo vai fazendo na nossa vida mediante a sua graça e misericórdia. Então não é aquilo que eu estou hoje, mas aquilo que Cristo projeta que eu sou. Aquilo que Ele diz que eu sou. Já não sou mais vítima daquilo que me fizeram, e nem das profecias que me fizeram. Eu sou aquilo que o Evangelho diz que eu sou. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou cheio de misericórdia em mim. Eu sou cheio de amor em mim. É isso que o Evangelho diz que eu sou. Enquanto o mundo caminha numa pressão para dizer para você que tudo você precisa resolver agora, o Evangelho caminha no caminho contrário, dizendo para você que tudo está feito na eternidade. E ao mesmo tempo que tudo está feito, tudo está para se fazer. Quanto ao homem e a salvação, está tudo feito. Quanto ao homem e a sua natureza humana, carnal, que sente dor e sofrimento, tudo está acontecendo ainda. E a gente confunde a eternidade com o tempo. E a gente acha que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Que uma vez que eu sou crente, eu estou blindado. Eu tenho meu casamento blindado. Tem até livro com isso. Eu não está blindado, querido. Se tu sair ali fora, tiver um tiroteio, tu morre. Esquece essa conversa fiada, que não tem conexão com o Evangelho. Como se Deus estivesse te protegendo do sofrer. Ele não fez isso nem com o próprio filho. Não vai fazer com você. Ou você acha que você é o... O caminho do Evangelho, ele nos proporciona contentamento na dor. Ninguém sabe ter isso. A dor é feita só para sofrer. O Evangelho mostra que a dor é feita para unir, que Cristo fez. A dor, ela nos ensina pelo Evangelho que nós podemos perdoar as pessoas que nos machucam. A dor nos ensina pelo Evangelho que nós devemos dar esperança às pessoas. E aprender com a dor, como eu disse para você, é como uma tatuagem. Você acha que tatuagem não dói? A minha doeu, e olha que é só um nome, o nome da minha filha. Doeu muito, cara. Eu não sei se eu que sou frouxo ou se dói muito mesmo. Juan tem 800 tatuagens no corpo. Doeu, Juan? Doeu não, né? É que você é macho mesmo. Bruto. É um homem bruto. A gente precisa aprender com essas tatuagens que a vida faz pra gente. Porque o sofrimento, como eu disse desde o início, ele é algo que se pode evitar. A dor, todo mundo vai ter. Você não está blindado para a dor. O Evangelho não te promete isso. Olha o que Jesus fala. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, se nesse mundo a gente vai ter aflição, como foi dito por ele, e ele não pede para que a gente saia do mundo, então ele está dizendo, olha, vai dar ruim, cara.
E vai dar ruim pesado. E vai ter dia que você não vai aguentar. E vai ter dia que você vai chorar. E vai ter dia que você, como eu sempre tive muita vergonha de chorar. Eu enfiava a cabeça no travesseiro e gritava dentro do travesseiro. Vai ter dia que vai ser muito difícil. Mas tente enxergar a vida além do sofrimento. Foi assim que Jesus viveu. Segundo Isaías 53, nosso último texto de hoje, vamos lá. Isaías, capítulo 53. Eu vou lendo e eu vou explicando para a gente encerrar. Nosso músico, se quiser vir se posicionar aqui, faça muito favor. Se não quiser também, tá bom. Isaías 53. Quem que deu crédito à nossa pregação? Quem que confiou nesse cara? A quem se manifestou o favor de Deus? Será que ele era um homem favorecido? Pois ele foi crescendo como um brotinho e como uma raiz que sai de uma terra completamente seca, de um lugar onde não há perspectiva. Ele não era bonito. E quando a gente olhava para ele, a gente não enxergava a beleza nele. E nada víamos nele para que a gente sentisse vontade de estar com ele. Ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era um homem com muitas dores e que tinha passado por muitos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o reputávamos como um homem aflito, ferido, com a alma batida por Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava no lombo dele. E pelas suas pisaduras, e pelos seus esmagamentos, e por um homem que ele foi pisoteado, foi esculachado, foi rebaixado, por ele nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhinhas sem pastor. Cada um ia para um canto, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a maldade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que vai muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi arrebatado. E quem dentre da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe uma sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca ele tivesse cometido injustiça nenhuma e nem ouvido nenhum tipo de engano da sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, adoentá-lo, enfermá-lo. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele não era um homem segundo o seu sofrimento. Ele era um homem de Deus apesar do seu sofrimento. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará feliz. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado como um dos transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Era um homem apesar das suas dores. Era um homem apesar dos seus sofrimentos. O Evangelho hoje convida você. Esse homem de sofrimentos convida você a não mais ser segundo os seus sofrimentos, mas ser apesar dos seus sofrimentos.
a prosseguir apesar daquilo que fizeram com você, continuar apesar da imensa dor que te causaram, a perseverar, mesmo que muitos tenham te abandonado, a continuar o caminho, mesmo que você não tenha vontade alguma. Se você é um desse homem perdido, que sente dores o tempo todo, que vive segundo o seu sofrimento, que enxerga o mundo pelo seu sofrimento, que faz competição de sofrimento com quem sofre, se acha que o mundo tem caído sobre sua cabeça e que você não consegue ter felicidade, porque você acha que a qualquer momento vai desabar sobre a sua cabeça a sua felicidade, eu peço que você, junto com a igreja, que todos nós fiquemos de pé, porque nós vamos orar. E nós não vamos mais orar pedindo para que Deus pare o nosso sofrimento. Porque, como eu disse para você, Jesus foi um homem experimentado no sofrimento e ele não se tornou um homem amargurado. Uma coisa que o sofrimento pode fazer com você: te mostrar, te ensinar, te esmagar às vezes. Porque tem gente que está grande demais, precisa diminuir um pouquinho. Outra coisa é fazer com que o sofrimento te derrote como ser humano. É fazer com que o sofrimento te impossibilite de caminhar. É fazer com que o sofrimento se torne maior do que o seu Deus. De verdade, eu não sei quantas coisas que já te disseram. Eu não sei quantas profecias que já fizeram sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para vocês o que Deus pensa sobre vocês. Vocês estão perdoados. E estando perdoados, sendo perdoados por aquele que podia cobrar a dívida, uma vez perdoados, vocês precisam andar no caminho do perdão. E uma pergunta que eu já fiz numa ministração anterior: você já perdoou o mundo hoje? Você já perdoou o que o mundo te fez? Você tem essa capacidade de perdoar o mundo? Mas, João, você não sabe o que me fizeram. Olha, você viu o que eu li que fizeram com o seu Salvador. E ele não virou um homem amargo por conta disso. Se você se tornou amargo, se você se tornou um homem dodói, uma mulher dodói, por conta do sofrimento imposto, eu quero dizer para você que o projeto de Deus para a sua vida é deixar você sofrer um pouquinho. Porque se ele não poupou nem o filho dele, ele não vai poupar você. Mas que esse sofrimento, ele tem dia para acabar. Ele tem tempo para durar. Ele tem proporção na dor. Não é um sofrimento desembestado, desenfreado, que vai fazer você definhar como pessoa. É algo que vai produzir em você frutos, que vai fazer você perdoar, que vai fazer você amar, que vai fazer você reconciliar, que vai trazer laços, que vai fazer com que você entenda aquele que te ofendeu. Esse é o sofrimento segundo a cruz. E esse é o sofrimento que Jesus aponta para a gente. Que nós não sejamos uma igreja que sofre além daquilo que a dor manifesta. Eu entendo a sua dor. Eu já senti algumas dores que eu não soube proporcionar. Mas eu quero te dizer essa noite que tem tempo para acabar. Há tempo para acabar. Não é eterno. Eterno é só o Senhor. Então, naquele dia em que Ele chamar os seus, Ele vai chamar para a alegria, para o reino de alegria, para o reino de paz. E Ele vai enxugar do rosto o nosso choro. Ele vai esconder aquilo que faz com que os outros nos identifiquem como alguém que chorou. Ele vai secar do nosso rosto o choro. Significa que Ele não vai deixar que a gente não chore. Você vai chorar, mas Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Então não pensa que esse Pai é um Pai que não deixa você sofrer algumas coisas, mas é um Pai que enxuga a nossa lágrima, que nos conforta no sofrimento, que diz: esse é meu filho amado. Senhor Deus, eu quero orar pela sua igreja. Eu quero orar pelos seus filhos, que apesar do sofrimento e apesar da dor, tem estado com o coração com esperança,
Esperança não que acabe a dor e o sofrimento, mas que a dor seja proporcional e que ela tenha fim um dia, Senhor. A gente que veio com esperança, mesmo que seja a última gota de esperança, mesmo que seja a última gota de fazer dar certo a vida, mesmo gente que já disse que é a última vez que tenta, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor reanime a tua igreja, que o Senhor traga fôlego para a tua igreja, que o Senhor faça com que a sua igreja respire, apesar de tanto sufoco, Senhor. Que o Senhor traga paz ao coração daquele que está aflito e traga alegria àquele que já pensou em desistir, Pai. Senhor, nós cremos no Seu nome, no poder de libertação que há no Seu nome, Senhor. E nós invocamos, Senhor, esse perdão na nossa alma, perdão que nos faz ser, apesar de tudo aquilo que nós somos, Senhor. Perdão que nos coloca na vida novamente. Perdão que não nos acusa, Senhor, que não nos bloqueia, que não nos torna seres infernos, Senhor. Perdão que nos traz novamente para o Teu reino, Senhor. Cremos que o Seu reino é um reino de gente perdoada. Cremos que no Seu reino, Senhor, há cuidado para todo sofrimento. Cremos plenamente que o Senhor amou a sua igreja, amou o seu povo, a ponto de dar o seu único filho e o fazer sofrer, o fazer moer, para que alcançássemos salvação através do seu nome. E crendo nessa promessa, Senhor, eu peço que haja conforto nos corações que sofrem e peço que haja bálsamo nos corações onde há dor, Senhor. Que essa dor não é eterna, Pai. Que eternas são as suas misericórdias e o seu perdão, Senhor. Que o seu perdão esteja sobre cada um deles essa noite, Senhor. Deus quer comunicar para você, querido, que você está perdoado. Que não há nada que você tenha feito que te deixou longe de Deus. Que não há nada que você vai fazer para te deixar longe de Deus. Que não há profundidade onde você se esconda de Deus. Que não há sofrimento que Deus não esteja vendo e colhendo cada lágrima. Porque com certeza aqueles que plantaram com lágrimas voltarão colhendo. E colhendo com alegria. E colhendo com amor, com misericórdia, com reconciliação. Cuida da sua igreja, Pai. Trata a sua igreja. Traz renovo, Senhor, para os corações. Que pessoas que chegaram hoje abatidas, tristes, desanimadas, Senhor, recebam esse fôlego de vida novamente, para que prossigam e sigam apesar de todas essas dores, Pai. Eu creio no Seu nome, Senhor, e creio na restauração que há no Seu nome, Senhor. Toque cada alma aqui, Deus. Toque cada coração, Deus. Que essas pessoas possam ter o seu significado de vida novamente trocados pelo significado de vida que está no Senhor. Não a vida conforme esse mundo ensina que é a vida, Senhor, mas conforme o Teu Evangelho convoca para a vida. E que eles tenham vida e vida em abundância e vida sobre vida, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, Senhor. E tenho descoberto, Senhor, que o Senhor é um Deus que se importa com o nosso sofrimento, mas que nos convoca para a vida, para que sejamos fortes, apesar do sofrimento. Cuida da sua igreja, Pai. Cuida do seu povo. Nós temos uma canção ainda para ser cantada. Eu queria que você cantasse com o coração, que você transformasse essa canção numa oração, que você pudesse dizer para Deus o que você tem sentido. Seja honesto, pelo menos com Ele. Seja honesto. Diga tudo o que você sente, cante tudo o que te aflige, porque Deus está aqui essa noite. E tudo muda quando Ele está. Aonde está Jesus, mesmo que seja no mais amplo sofrimento, que é o local de cruz, Ele diz para você: ainda hoje estarei contigo.
E mesmo no local de cruz ele diz: pastoreia, cuida, ama. No local de cruz ele perdoa. Eu não sei qual é a sua cruz hoje, mas que tenho e quero te convocar a olhar a cruz segundo Jesus, a olhar o seu sofrimento segundo Jesus, a não se paralisar pelo seu sofrimento. Então cante conosco e ore conosco essa canção.
a gente é tão boboca com os nossos sofrimentos, Senhor. Amém, que o Senhor nos ama apesar daquilo que nós somos. Amém, que o Senhor olhou para a gente, Deus. E olhou uma igreja que tem seus sofrimentos também, mas que não vive segundo os sofrimentos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado por aquilo que podemos aprender da Sua palavra, Senhor. Que essa palavra não seja roubada pelo inimigo da nossa alma, Senhor. Que ela possa frutificar e gerar frutos nessa terra que somos nós, Pai. Que sejamos amparo para sofrimentos, Senhor. Que possamos amparar as dores, Senhor. Que possamos ser realmente pessoas que carregamos em nós cura para dores, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Eu oro por cada um deles, Senhor. Que a graça de Deus, que a Pai, as doces consolações do Espírito que nos convence do pecado e da justiça de Deus, e o amor e o sangue do Filho que habitou entre nós, que encarnou, que não é somente algo que a gente diz e leva como mensagem, mas está vivo no meio de nós, possa nos encaminhar para uma semana de alegria, apesar de todo o sofrimento. Que possamos carregar essa verdade no nosso coração, que estamos aqui inabaláveis, não porque somos fortes, mas porque Ele nos fortifica. Cremos, Senhor. Cremos e seguimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom ter vocês aqui, que alegria poder receber vocês, nossas crianças maravilhosas, nossos visitantes. Bom receber vocês. Muito bom que vocês estiveram aqui conosco. Não sou o pastor que vocês merecem, mas sou o que Deus te deu hoje. Então, fiquem felizes apesar do sofrimento.